Minha natureza. Tempos atrás, escrevi um artigo intitulado Eu, visto por mim mesmo. Diferentemente dele, que foi escrito sob um ponto de vista objetivo, desta vez pretendo descrever subjetivamente meu estado de espírito tal como ele é. Atualmente, creio que não existe uma pessoa tão feliz quanto eu, e minha gratidão a Deus é constante e profunda. Qual será a causa da minha felicidade? De fato, eu não sou uma pessoa comum, sobretudo porque Deus me atribuiu uma grandiosa missão e esforço-me dia e noite para cumpri-la. Todos os membros da Igreja sabem que, através dela, um incontável número de pessoas está sendo salvo. Todavia, existe um segredo da felicidade que é fácil de ser praticado por qualquer pessoa, ou melhor, por quem não tem uma missão especial como eu. Primeiramente, desejo abrir meu coração, mostrando aquilo que é uma tônica em meu íntimo. Desde jovem, gosto de dar alegria ao próximo, a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Sempre estou pensando no que devo fazer para tornar as pessoas felizes. Por exemplo, quando acordo pela manhã, minha primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares. Se houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem. Na sociedade, ocorre justamente o contrário. Os familiares é que se preocupam com o estado de ânimo do chefe da casa. Como procedo de forma oposta, acho isso estranho e até fico um pouco triste. Portanto, para mim, é muito penoso escutar xingamentos, gritos de raiva, reclamações e lamentações. Também me é difícil ouvir repetidas vezes o mesmo assunto. Sou sempre pacífico, feliz e abomino o apego. Esta é a minha natureza. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores determinantes da minha felicidade. Por esse motivo, eu sempre afirmo: se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Sinto-me constrangido por este artigo parecer um autoelogio, mas, se depois de sua leitura ele puder levar algum benefício às pessoas, ficarei satisfeito. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Relato 22. Sem desperdiçar um minuto sequer. Meishu Sama concentrava todo o seu empenho em expandir a obra de salvação do mundo e, por esse motivo, valorizava cada minuto de seu tempo. Conforme é do conhecimento de todos, desde o despertar até a hora em que se recolhia, ele trabalhava seguindo uma programação estabelecida de tal maneira que não havia desperdício de um minuto sequer. Essa programação era muito peculiar, organizada de acordo com o horário dos programas de rádio. Ele dava extrema importância aos noticiários e aos comentários sobre a situação mundial. Fazia questão de não perder tais transmissões e as ouvia durante o banho, o corte do cabelo ou, ainda, durante as refeições. Em suma, nos horários em que ninguém o incomodaria. Até mesmo quando Meishu Sama saía para caminhar, um acompanhante o seguia, levando um rádio portátil. Quando construiu a casa de chá no jardim do Reikyunso, ele sempre ia inspecionar as obras, ouvindo o rádio. Assim, quando os trabalhadores escutavam o som do aparelho, diziam: Meishu Sama chegou, e aceleravam o ritmo do trabalho. O rádio funcionava como um sinal de alerta. Meishu Sama ouvia o rádio com frequência. Todavia, conforme relatei, ele não utilizava o tempo só para isso, ou seja, paralelamente, desenvolvia outra tarefa. À noite, enquanto escrevia ou estudava arte,
Alguém massageava seus ombros para aliviar o cansaço ou fazia-lhe a leitura dos jornais. Creio que executava com perfeição várias coisas ao mesmo tempo. Ele não admitia de forma alguma que se desperdiçasse o tempo e utilizava cada minuto de seu dia de maneira proveitosa. Acredito que se conscientizou de que, se não agisse assim, não conseguiria realizar sua grandiosa obra. Quando se encontrava com alguém, estabelecia diálogos muito proveitosos, ouvindo atentamente. Beneficiava-se bastante dos recursos da modernidade, por exemplo, do rádio e da televisão, buscando sempre absorver novos conhecimentos. Possivelmente, se pensa que a obra de salvação alcançou o apogeu porque Meishu Sama já tinha capacidade para isso, mas não foi bem assim. Creio que a maioria das pessoas obteria semelhante sucesso caso se empenhasse com a mesma eficiência, dinamismo e perseverança com que ele trabalhou. Nós devemos reverenciar Meishu Sama não só como um ser de caráter divino, mas porque ele trilhou seu caminho com fervor e convicção, dedicando-se de corpo e alma à obra divina. Em vista disso, busquemos trilhar nosso caminho com profundo respeito a Meishu Sama, tendo-o como exemplo. Com o passar dos anos, como o respeito pelos fundadores de religião vai aumentando, tendemos a divinizá-los, transformando-os em personagens austeros comumente vistos em livros de educação moral. Todavia, se assim fizermos com Meishu Sama, ele deixará de ser quem é e não mais o sentiremos tão próximo a nós. Obviamente, sua espiritualidade era única e não podemos nos equiparar a ele. Seu caminho, porém, não se iniciou a partir da possessão por divindade. Desde muito cedo, como qualquer outra pessoa, ele se deparou com as dificuldades da vida, como a pobreza e a doença. Lutou contra as frustrações e os fracassos, passou por diversas alegrias, sofrimentos, experimentou várias amarguras para, finalmente, descobrir sua missão de salvar a humanidade. Nesse fato reside a grandiosidade de Meishu Sama e também nossa felicidade. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1. Relato 117. Cartas e experiências de fé. Certa noite, antes de iniciar minha dedicação de anotar o que Meishu Sama ditava, li para ele uma carta enviada por uma senhora que estava internada no sanatório para tuberculosos, na província de Miyazaki. Na carta, ela dizia que tomara conhecimento da nossa igreja através de um artigo publicado em uma revista semanal sobre a conversa entre Meishu Sama e Musei Tokugawa. Com isso, surgiu nela o desejo de ser salva. Meishu Sama, sentindo-se bastante penalizado com a situação daquela senhora, redigiu-lhe uma carta com palavras confortadoras. Além disso, disse-me: telefone para a igreja mais próxima e tome providências para que um ministro vá visitar essa senhora. Como já era de madrugada, respondi-lhe: amanhã de manhã bem cedo ligarei para ele. Ao que Meishu Sama respondeu: amanhã não, agora. Assim, já era mais de 1h da madrugada quando pedi a ligação, que só foi completada depois das 2, horário em que Meishu Sama já deveria estar dormindo. Mesmo assim, ele ficou esperando. Ao falar com o ministro, Meishu Sama orientou-o sobre os pontos vitais e a frequência da administração de Jorei e até sobre a dieta adequada. Só depois disso é que ele se recolheu. Cerca de 5 dias depois, preocupado como se o problema fosse dele, perguntou: o que será que ocorreu? Será que ela melhorou? Ainda não deram nenhuma notícia? Posteriormente, ao receber o relatório de que a senhora havia tido alta,
e estava frequentando a igreja com saúde, Meixo-sama ficou muito feliz e exclamou: "Que bom! Que bom!" Houve também uma ocasião em que lhe fiz a leitura de outra experiência de fé, cujo teor era o seguinte: um membro havia esquecido uma valiosa bolsa de couro no bonde e a recuperara sem dificuldades. A moça que o encontrou chegou ao seu dono pelo cartão de visitas que havia na bolsa. Ela escreveu-lhe pedindo que fosse buscá-la. O membro, feliz com a graça recebida, foi apanhar a bolsa. Chegando à casa da moça, soube que esta não tinha paz e vivia com um irmão e uma irmã mais jovem, em condições lastimáveis. Seus 2 irmãos estavam acamados, e ela arcava sozinha com a subsistência da família. Todavia, na experiência de fé, o membro realçava apenas o fato de ter encontrado a bolsa, pouco se referindo aos 2 irmãos doentes. Ao ouvir isso, Meixo-sama disse: "Muito bem, ele encontrou a bolsa, mas o que aconteceu aos 2 irmãos que estavam doentes? Por que não lhes ministrou Jorei? Será que ele não lhes falou sobre a nossa igreja? Entre em contato com este membro. Caso contrário, não poderemos publicar este relato no jornal Eiko. Dependendo da resposta, envie-lhes o Hikari. Reminiscências sobre Meixo-sama, volume 1. Não seja odiado. Já lhes disse que não devemos odiar ninguém. Digo-lhes também que não sejamos odiados porque, quando isso ocorre, os maus pensamentos da outra pessoa, como o ódio, o ciúme, o desejo de vingança, entre outros, chegam até nós por intermédio dos elos espirituais. E isso nos atrapalha, provocando sempre desconforto e mau humor, e impedindo a boa sorte e o bom andamento do nosso trabalho. Sendo assim, é preciso que tomemos o máximo de cuidado. Todavia, neste mundo, existem muitas pessoas que não se importam em torturar o próximo e torná-lo infeliz. Apesar disso, são elogiadas pelo êxito que alcançam em suas profissões. Os que as observam não conseguem perceber além do que é visível e procuram imitá-las, julgando ser esse o caminho certo para o sucesso. Devido ao aumento do número de tais criaturas, o mundo não melhora. Se observarmos isso a longo prazo, veremos que, se semeamos o mal, colhemos o mal. Dessa maneira, todos os perversos, sem exceção, infalivelmente se arruinarão. Assim, para que possamos viver prazerosamente, para que nosso trabalho se desenvolva satisfatoriamente e para que as desgraças sejam mínimas, é preciso, ao contrário do que foi apontado, alegrar nossos semelhantes e torná-los felizes. Quem age assim merece ser chamado de sábio. E o fundamento da religião é divulgar esse princípio. Conforme costumo dizer a frase: tolo é a denominação do homem mau, é uma eterna verdade. Por Meixo-sama, em 18 de julho de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem, na vida, a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois, não se limitando ao destino do indivíduo, sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática e se essa corrente se propagar continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e, espiritualmente, surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este,
pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade, não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas, desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo. Em qualquer circunstância, deixo meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Esta é a minha natureza. Em outras palavras, é até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente essa característica se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Ministro-lhe jurei, ela é curada e fica feliz. Ao ver sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto igualmente feliz. Por ser assim, no passado, criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo, atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia e, não pesando os prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem em locais distantes. Gastava tempo e dinheiro e, no final, o resultado não era bom. Desapontava a todos e, muitas vezes, recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito também na construção do protótipo do paraíso terrestre e do Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-la sozinho e até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Dessa forma, ao invés de desfrutar desta sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. Por Meishu Sama, em 21 de abril de 1954. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Nós podemos mudar nosso destino. Gostaria de escrever sobre o destino, mas é preciso que se saiba que as pessoas, muitas vezes, pensam que predestino e destino significam a mesma coisa. A diferença, no entanto, é radical. O predestino é algo que já está determinado desde antes do nascimento, ao passo que o destino pode ser definido pelo ser humano. Todos já devem ter vivido a situação de seus desejos e aspirações não se realizarem com facilidade. Isso se deve, como disse, aos limites do predestino de cada indivíduo, que já estão determinados e, evidentemente, não podem ser ultrapassados. Por conseguinte, seria essencial a pessoa conhecer claramente os limites de seu predestino. Todavia, isso é muito difícil. Aliás, pode-se dizer que é quase impossível.
O desconhecimento desse limite leva o ser humano a traçar planos superiores à sua capacidade e ter esperanças descabidas, que o levam ao fracasso. Se, nessas ocasiões, ele se der conta disso, recuar e depois começar de novo, certamente o sofrimento será menor. Contudo, por não conhecer os limites do predestino, ele persiste a todo custo em seus planos, o que acaba aumentando o fracasso. Evidentemente, isso decorre também pelo fato de se subestimar o rigor do mundo. Assim sendo, a maioria das pessoas falha nas tentativas de recuperação ou encontra empecilhos para recomeçar, só tomando consciência da realidade após amargas experiências. Felizes aqueles que conseguem despertar para isso, pois, lamentavelmente, há muitas pessoas que, mesmo chegando ao estado de extrema infelicidade, permanecem até a morte sem despertar para essa realidade. Referi-me ao destino das pessoas que não possuem uma fé. Nesse ponto, as que possuem são diferentes. A esse respeito, devo abordar pelo aspecto espiritual e dizer que todos os sofrimentos são ações purificadoras. Quando me refiro às ações purificadoras, poderão pensar que elas se limitam à doença. Todavia, isso não procede. Tudo o que nos traz preocupações ou sofrimentos são ações purificadoras. Por exemplo, ser vítima de fraude, de incêndio, de acidente, de roubo, passar por uma tragédia familiar, fracasso e prejuízo comercial, sofrer por conta de questões financeiras, conflito conjugal, contendas entre pais e filhos ou entre irmãos, desentendimentos entre parentes e amigos, etc. Tudo faz parte da ação purificadora. Já que, normalmente, as nuvens espirituais são eliminadas por meio do sofrimento, enquanto elas existirem, não há como escapar dele. Dessa maneira, a condição absoluta para melhorar o destino é a redução das nuvens espirituais. No momento em que a alma se tornar purificada até certo grau, a purificação não será mais necessária. Por conseguinte, a infelicidade se transforma em felicidade. Sendo esta a verdade, a boa sorte não se espera de braços cruzados, conforme afirma o ditado, mas sim purificando. Como já disse, se a fé é o meio para purificar a alma sem sofrimento, é óbvio que não haja felicidade, de forma alguma, para os descrentes. Entretanto, uma vez que existem diferenças no âmbito da fé, se ela não tiver uma força extraordinária, a verdadeira felicidade não será alcançada. Daí a necessidade de se reconhecer a Igreja Messiânica como uma religião que corresponde a essa condição. Por Meishu Sama, em 25 de outubro de 1952. Coletânea Alicerces do Paraíso, volume 3. Poema 105. Iniciei minha vida religiosa há cerca de 30 anos. Até então, minha maneira de pensar era realmente superficial. Em outras palavras, apesar de sempre ter em mente que não devemos praticar más ações, mas sim as boas, no momento de agir, faltava-me coragem. Dessa maneira, eu era muito indiferente no que dizia respeito ao bem e ao mal. Na sociedade, existem muitas pessoas que possuem pensamentos semelhantes aos que eu tinha naquela época. Todavia, à medida que minha fé se aprofundava, comecei a compreender claramente não só a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, mas também a vontade divina. Assim sendo, meu modo de pensar acabou mudando definitivamente. De que forma ocorreu essa transformação? Percebi que as más ações acabavam constituindo um pecado muito maior do que imaginamos, e que, pela prática de boas ações,
os resultados obtidos são muito melhores do que o suposto. Dessa forma, meu sentimento e pensamento sofreram grande reviravolta. Ao mesmo tempo que passei a repudiar o mal, mudei por completo o curso de minha vida e comecei a praticar o bem com todas as minhas forças. A partir de então, surpreendente e misteriosamente, a sorte começou a me favorecer. Como consequência, a confiança foi se fortalecendo cada vez mais, e quanto mais praticava o bem, como que, em retorno, as coisas boas vinham ao meu encontro. Evidentemente, até hoje, a cada dia, vem aumentando a confiança de numerosas pessoas em relação a mim, o que considero como a filosofia da felicidade. A experiência apresentada não se limita a mim. Ao observar inúmeras pessoas, constato que, apesar do seu grande empenho, as coisas não se realizam de acordo com o desejo delas. Às vezes, fracassam, levam prejuízos e, apesar de realizarem grandes esforços, não são bem vistas. E, no final, não obtendo a confiança dos outros, desanimam. Ao analisar o motivo, infalivelmente encontramos equívocos cometidos em algum ponto. Entre estes, as mentiras ditas com toda a naturalidade vêm a ser as piores. Tais pessoas devem, antes de mais nada, rever cuidadosamente o próprio sentimento. Procedendo dessa forma, com certeza, elas descobrirão a causa do problema existente no fundo de seus corações. Creio que compreenderão que o motivo de não terem conseguido obter os resultados desejados, não obstante o esforço, se deve aos seus pecados. Principalmente, as pessoas de fé, que foram escolhidas por Deus, têm o compromisso de serem pessoas exemplares e, por essa razão, devem evitar práticas que se encontram fora do caminho. Do mesmo modo, devem manter a consciência tranquila, não tendo motivos de se envergonhar perante Deus e o mundo. São essas as pessoas amadas por Deus. Em consequência disso, as graças divinas serão abundantes e, como o espírito delas está sempre calmo e alegre, tais pessoas conseguem usufruir de uma vida tranquila, evitam criar inimigos e granjear rancor de terceiros e, sendo respeitados por um grande número de indivíduos, tornam-se felizes. Por Meishu Sama, em 1º de fevereiro de 1964. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1. Poema 179. A diferença entre as pessoas de fé Shōjo e aquelas de fé Daijo é que as primeiras desejam a própria salvação, ao passo que o lema da fé Daijo é: eu não me preocupo comigo, preciso salvar as pessoas que estão sofrendo no mundo. Pensam constantemente: eu não me preocupo em ser salvo, preciso salvar o maior número de pessoas, sinto pena delas e não consigo ficar parado. Esta é a verdadeira fé. No entanto, há aquelas que insistem na própria salvação. Isso se deve ao seu amor egoísta. Portanto, Deus não lhes concede muitas graças. Além disso, pessoas assim se aborrecem diante da menor crítica que lhes seja dirigida. Isso é devido ao seu amor egoísta. Independentemente do que digam a seu respeito, não precisam se importar. Basta ser do agrado de Deus. Por essa razão, eu digo para não se prenderem às pessoas, e sim a Deus. Nesse ponto, a diferença parece mínima, mas é enorme. Portanto, devem sempre seguir a fé Daijo. As pessoas de fé Daijo não dizem que os outros são bons ou maus. Já as pessoas de fé Shōjo estão sempre julgando e criticando. No entanto, isso não é certo. Afinal de contas, é impossível saber se alguém é bom ou mau. Por Meishu Sama, em 25 de abril de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia,
O Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 2.